Oi, Mores. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Hoje estamos gravando assim descompromissadamente, sem live na Twitch. Exato. Porque foi um dia corrido. Foi um dia de muitos acontecimentos. Foi uma semana corrida. Sim. E ainda por cima, hoje a gente tem que dormir relativamente cedo. Porque Telo Caeto vai acordar bem cedo amanhã, não é mesmo? Sim. Amanhã é sábado, que é quando provavelmente você está ouvindo esse episódio. Então o Telo já acordou há muito tempo, tenha certeza. Sim, há bastante tempo. Porque eu peguei um voo amanhã de manhã, aqui no nosso quintal, basicamente. Aqui do lado. Que agora é o aeroporto de Congonhas. Porque eu vou para Belo Horizonte. Minha irmãzinha menor. Nossa, seu nova. microfone estava tão alto. Ai, desculpa. Não, a culpa não é sua, a culpa é aqui que estava alto demais. Entendi. Mas continue. Mas a minha irmãzinha mais nova, bebezinha, minúscula, que eu carreguei no colo, que eu literalmente dei uma madeira e botei pra rotar, está fazendo 18 anos. Olha só. Então, preciso ir lá, né, prestigiar este evento. Acontecer na belíssima cidade de Lagoa Santa. É isso que eu ia falar, por mais penoso que seja, né? Pois é. Pelo menos é perto do aeroporto. Vamos focar, vamos mentalizar essa parte boa. Qualquer coisa você sai correndo. Exato, vou para o aeroporto, pego o primeiro voo de volta. mas sim, vou lá amanhã, aí verei minha família de novo. Vai ser bom, essa parte vai ser boa. Vai ser sim, vai ser ótimo. Eu vou ficar aqui com os gatos e vou ficar o fim de semana inteiro. Inteiro não, né? Eu vou ter que sair pra resolver umas coisinhas. Mas eu vou ficar basicamente o fim de semana inteiro estirado em nosso novo sofá. Ai, sim, gente! Completamos mais esse bingo, mais essa casinha do bingo aí da vida adulta de casal, que é compramos um sofá novo. Exato. A gente já tinha comprado um outro sofá muitos anos atrás. Não, mas esse sofá que a gente tinha, que tá aqui ainda, né? Inclusive quero ver quanto tempo minha irmã vai se coçar pra pegar esse sofá, mas Exato. enfim. Mas quando eu comprei esse sofá, a gente tava junto. Sim. Mas eu comprei sozinho. Eu sei, tanto que você não deixou eu pagar por ele na época, porque ele ia ficar... A gente não tinha perspectiva ainda de quando eu ia vir pra São Paulo. Uhum. Então você falou, não, eu vou pagar. Eu falei, então tá bom. Sim. Mas sim, nosso primeiro sofá. Então estamos completando vários bingos aí da vida. Sim, foi tudo. Gente, mas o sofá é tudo. A gente contou da nossa aventura de lá escolher? Não, né? Não, porque foi domingo, né? Verdade, que é assim, gente, nessas idas e vindas da casa nova pra casa antiga, a gente tava passando muito pela Ricardo Jafé. Pra quem não é de São Paulo, é uma grande avenida que você poderia talvez, quem sabe, se você não é de São Paulo, confundir até com uma marginal, que é o que eu confundi há muitos anos atrás, quando eu vim a primeira vez. Por quê? O que é uma marginal? São duas avenidas, uma que vai, uma que volta, ladeando um rio fedido. Então, a Ricardo Jafé também se encaixa nesse patamar aí, né? Mas não é isso. E aí a gente sempre passava lá, e aí a gente já estava pensando há muito tempo, né? A gente já falou que várias vezes a gente estava pensando há bastante tempo de trocar o sofá. Porque esse sofá antigo, ele é muito bom para você sentar e conversar com pessoas durante meia hora. Mas para você viver a sua vida, assistir TV, ficar o sábado inteiro deitado no sofá, ele não é a coisa mais confortável que já foi criada pela humanidade. Mas vamos ser honestos também. Esse sofá tem bem o quê? Uns 10 anos? Você tava na República ainda quando você comprou ele, não foi? Ele sobreviveu a 3 mudanças. Exato. Ele tava catimbadinho também, coitado. Mas assim, ele nunca foi o suprassumo do conforto. Ah, não. Né? Eu acho que até já comentei aqui que ele tá num estado que eu sento e ele forma uma curva, né? Na forma da minha bunda. Rodrigo, você tá quase que no chão. E aí eu levanto, aí fica aquele fenômeno, né? Da espuma voltando lentamente a sua forma normal, né? Exato. Mas enfim, aí a gente sempre passava pela Ricardo Jafé de táxi e a gente viu uma loja que tem ali um outlet de móveis. Uhum. Né, que eles... Não é bem outlet, né? Mas assim, eles são uma empresa
que tem várias marcas ali que trabalham com eles, né? E que eles basicamente pegam peças que são de showroom de outras lojas e colocam lá para vender. Só que eles não têm só peça de showroom, eles têm também peça de catálogo, se você quiser comprar. Mas as peças de showroom tem um mega desconto. Então, por exemplo, sei lá, a empresa de sofá João das Couves vende para Tokstok. E aí a João das Couves tem os sofás dela lá que fica na Tokstok, que vem, a fulaninha senta, aí na Tokstok pode entrar cachorro, então o cachorro da fulaninha também sobe. Aqueles sofá tudo catimbado, né? E aí, quando já deu o período de existência ali do sofá, né, não vai ser mais aquela coleção, essas coisas de gente rica, eles mandam esse sofá de volta para a fábrica e a fábrica vende nesses outlets. Só que, tipo, tem vários estofados, como eu comentei. E aí a gente gostou. A gente tava procurando um sofá que fosse mais confortável para sentar. Um sofá que virasse cama, né? Porque a gente não só pretende, mas a gente sabe que a gente vai ter visitas tanto de amigos quanto de famílias. Então a gente precisa de mais camas nessa casa, né? E também a gente queria, sei lá, tipo, um sofá que desse pra gente, sabe, se estirasse. Aqueles sofás que você estende a parte de baixo, né? Pra virar uma caminha, né? E aí encontramos lá um sofá, que foi uma pequena facada. Mas não foi tão caro quanto poderia ser. Não. Pelo tipo de sofá que é. Pelo tipo, tinha uns sofás lá que era 8 mil reais. A gente não pagou 8 mil reais num sofá. Nem perto disso. Mas assim, tipo, foi um investimento, isso é um fato. Mas foi um investimento que eu acho que vai valer bastante a pena. E aí a gente já gostou muito no domingo. A gente inclusive descobriu que essa loja tem várias coisas interessantes, né? Tem coisas de casa, várias coisas assim, que vende na Tokstok caríssimo, você encontra lá muito mais barato, gente. Fica a gente dica compra uns copinhos legais, uns pratos legais. Pratos lindos que eu tava atrás há milênios, pratos do Panelinha, da Rita Lobo, inclusive. Mas compramos, inclusive já estreamos os pratos ontem. Sim. Com um belíssimo pesto que eu fiz. Pesto com guiosa, gente, é isso. Quando tá acabando o mês e aí tudo da geladeira tá prestes a estragar, você cria receitas novas. É que a gente é muito multicultural, né? Exato. Eu fiz um macarrão integral com pesto e um guiosa frito pra acompanhar. Tava uma delícia, inclusive. Mas tava bom. Aí já gostamos do sofá no domingo, né? Falamos, a gente não vai ficar indo e voltando dessa loja escolhendo, né? Vamos levar esse aqui mesmo. Aí escolhemos lá o estofado que a gente queria, né? Da cor que a gente queria, porque o que tinha lá era tipo um linho, né? Não sei explicar, mas ele tinha muita textura. E pra quem tem gato, sabe que tecidos com textura são um problema, porque a unha engancha ali, e aí puxa um fio, e aí desse fio que puxou, puxa dois, e assim vai e destrói o sofá inteiro. Então pegamos um com menos textura e chegou hoje. Os dois fazendo reunião, a Gabi limpando o dia inteiro, a Gabi limpando a casa. E aí o sofá não coube no elevador, teve que desmontar. Olha, foi toda uma emoção. O almoço chegou junto com o sofá. Chegou ao mesmo tempo do sofá. E aí eu tive que comer em 5 minutos antes de uma reunião. Enfim, mais um dia na nossa vida. Eu comi fazendo reunião, foi ótimo. Mais um dia na nossa vida. E eu amo que foi aqueles dias que do tipo, a minha agenda tá vazia, só que a gente tá trabalhando pelo Discord agora, né? Pra todo mundo trabalhar junto, assim. O que eu acho enfim. Não, mas eu vou te falar que às vezes, eu acho que dependendo do que você está fazendo, da fase do projeto em que você está, faz sentido. Algumas fases não faz sentido. Algumas fases é só focar e fazer. Mas tem determinados momentos que conversar entre o time funciona bastante, assim. Então tá sendo produtivo. Mas é aquela coisa, né? E a gente tá tendo uma... Como eu sou a única pessoa de UX, teoricamente, na empresa, aí a gente tá fazendo um negócio aqui. Vem cá pra você dar uma opinião. Aí eu vou pra um canal. Ai, que chato. Aí depois eu vou pro outro canal. Aí depois eu vou pro outro canal. Ainda bem que eu consigo ficar o dia inteiro trabalhando em paz, a não ser quando eu tô em reunião de verdade, né? Infelizmente meu trabalho exige bastante reuniões, mas enfim. Mas aí eu fiquei o dia inteiro em reuniões, então foi bastante corrido o dia, mas deu tudo certo. E aí durante a semana a gente tá, né, resolvendo as coisas do apartamento antigo para devolver. Sim. Então já foi feita a pintura. Hoje fomos lá conferir, inclusive. Acabamos de voltar lá para
de lá pra conferir, né? A gente foi comprar as tintas no sábado passado, e aí o proprietário tinha pedido uma cor pro teto, uma cor pras paredes, e a gente comprou 2 latas de... Quanto que é aquilo? 19 litros? 18 litros? Uma de cada cor. E aí, Porque o moço da loja disse que a gente precisava de 18 litros pros tetos. Eu não entendo de pintura. Eu falei, ok. Tá dizendo, né? Aí compramos esmaltes pras portas também, né? E aí a gente chegou lá, e aí o pintor que foi lá, que foi o mesmo que pintou aqui, inclusive, lá da Muca Mudanças, não esqueçam da Muca Mudanças, Sim. para suas necessidades de mudanças, pinturas e afins. Inclusive, aproveitando e já complementando, né, gente? Se vocês forem ligar na Muca Mudanças e forem usar algum serviço de lá, fala que vocês foram indicados pelo Rodrigo. Sim. Pelo Rodrigo Cruz. Que sou eu, no caso. Exato. E aí foi o mesmo cara, tal, e ele chegou e falou, olha, eu não vou usar nem metade dessa lata pra fazer o teto. Uma latinha de 3.200, 3.600. 3.600 era o suficiente pro teto, porque não tá muito sujo. É só cobrir. Uhum. É a mesma cor. É, porque era branco puro, né? Puta que me pariu. Lá Eu tenho que já chegou gente, aqui fumegando. R$450 uma lata de 18 muito litros. Caro tinta, né? E a lata de 3.600 é o quê? 200 e pouquinho. É metade do preço. Aí não deu outra, né? O Telo foi lá no dia Mas você vê que loucura, né? Você vê que em questão de preço, assim, é muito louco, né? Porque você pega... Porque, assim, os tamanhos de lata normalmente é 800, que é aquela pequenininha, 3.600 e 18. Acho que até deve ter um tamanho intermediário. Eu mas... acho que não tem. Mas aí, tipo, a de 3.600 é metade do preço da de 18 litros. É, tipo, muito mais tinta, sabe? É meio louco, mas enfim. Aí não deu outro. O Telo foi lá no dia seguinte, catou esse latão de 18 litros. E... Inclusive, designers de embalagem... Deixa eu terminar de contar a história. Catou o latão de 18 litros, voltou na loja, trocou por um de 3.600 pro teto e por mais um esmalte. Que o cara falou que os 2 esmaltes só para todas as portas de janelas não ia dar. E batata, né? Precisou realmente. Não foi pro esmalte. Foi pela tinta da parede. Ah, tá. Então o esmalte deu. O esmalte deu. Ou ele fez algum truque lá que eu não sei, mas enfim. O que você ia falar? O que eu ia falar designers de embalagem. Nossa, univos. A gente precisa pensar uma solução para a embalagem de esse galão de tinta de 18 litros. Porque assim, ele é pesado, mas ele é mais sem jeito de carregar do que pesado. Podia ter uma... Então, mas eu acho que existe essa embalagem também, só que em plástico, tipo um latão redondo de plástico. Quer dizer, aí não é uma lata, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Eu acho que tem. Porque eu já vi, eu lembro que uma época, inclusive, acho que até ganhou um prêmio Abre, que era uma lata dessas de tintas, eu acho que era souvenir, que aquele arinho dela, que segura, sabe? Era de plástico. Porque aquele de metal super machuca a mão também. Sim. Só que pararam de fazer, não sei porquê, não sei se valia a pena. Carbonara, sai daí. Talvez não desse certo, né? Peraí, gente, senão vai acontecer um acidente. O que ele tá fazendo? Ah, ele tá em cima do case do meu baixo. E batata, ele foi pular, o case virou pra trás. Ainda bem que o Telo pegou. Enfim, outra coisa que a gente fez legal aqui essa semana foi pendurar de volta na parede os brinquedinhos dos gatos. Ai, sim. Nossa, eles ficaram muito felizes. E assim, o Carbonara já usava muito na outra casa. O Pesto cagava. O Pesto cagava baldes pros brinquedinhos na parede. E aí dessa vez a gente colocou... Ai, rotei. Ele te colocou numa outra disposição, tal, e o Pesto super se empolgou. Ontem, inclusive, a gente tava assistindo TV e ele tava lá deitadinho na caminha. E ele deitou na caminha, que é uma caminha que elas são 2, é uma estrutura, uma madeira que é grudada, que é parafusada na parede, aí vem um piroco de um lado, um piroco do outro, e você encaixa um paninho ali em cada um e fica uma caminha no meio, né? A descrição foi horrorosa, mas acho que deu pra entender. E eles cagavam para aquela cama na outra casa na posição em que ela estava.
Na posição que ela tá agora, o Pesto adorou. Ele ficou deitado na cama, em vez de ficar no Dormiu sofá na com a caminha, gente. né? Que era o nosso sonho desde que a gente comprou esses troços. Exato, Né? afinal esse negócio foi caro para um cacete. Pois é, faz mais de um ano que a gente comprou. Não faz mais de um ano, porque faz um ano que eles estão com a gente. Tem um pouquinho. Eu acho que a gente comprou em fevereiro. É, né? Tipo fevereiro, março. Sim. Enfim, e colocamos a TV na parede também. Já colocamos numa altura mais alta, né? Considerando que esse sofá ele reclina. Uhum. Aí eu não vejo a hora de a gente ir pro sofá. Vamos terminar a gravação aqui. E foi isso. E a outra coisa da casa do apartamento que a gente tá devolvendo é que falta uma semana pra gente devolver, né? Faltam 5 dias, na verdade. E a gente não conseguiu resolver o problema do rodapé. Sempre tem alguma coisa pra devolver apartamento que engasga, né? Sim. O que acontece? A sala tem um rodapé, é daqueles rodapés de laminado, né? De piso laminado. E por algum motivo, o cara Então, na verdade é um rodapé normal de madeira, que por algum motivo tem um laminado em cima dele. ele revestiu com um papel, tipo, parece papel de parede, Uhum. enfim. E aquela merda já tava rasgada um pedaço. E tá na vistoria, até aí tudo bem. Só que aí, né, vieram os gatos e rasgaram aquele troço, mas rasgaram muito, assim. Sim. Tipo, rasgaram horrores. Mas é só um pedaço ali da sala, é só um canto da sala. E a gente não consegue achar essa merda pra comprar em lugar nenhum, porque a gente não precisa do rodapé inteiro. Exato. A gente precisa só desse papel. Aí eu falei, bom, vamos recorrer ao proprietário. Né? Mandei uma mensagem pro proprietário explicando o que estava acontecendo. Ele me responde simplesmente o seguinte: desculpe, Rodrigo, infelizmente não vou poder ajudar. Simples assim. Aí o Rodrigo me chamou, fumegando novamente. E a gente redigiu a resposta pra ele, falando, não, então, só pra te explicar, porque o... Primeiro a gente mandou uma mensagem falando, a gente realmente não tá conseguindo achar em lugar nenhum. Podemos fazer algum acordo pra resolver isso? E aí ele falou, claro, qual a sua sugestão? Qual a sua sugestão? Aí o que a gente falou pra ele das duas uma, ou ele não liga pra isso, porque assim, não tava tipo 100% quando a gente se mudou pra lá. Tá tipo mais pior, tá tipo pior do que estava quando a gente mudou? Sim, mas não tá destruído completamente também. Ou ele pode simplesmente arrancar aquele laminado, porque por baixo tem um rodapé, de verdade. Sabe, tipo, e não é como se fosse do tipo assim, ai nossa, o papel de parede em cima do rodapé combina extremamente com o chão e o rodapé embaixo, não. Combina. Ele não combina com o chão. Ele é uma outra madeira, tipo, nada com nada, sabe? Uma outra imitação de madeira, no caso. Né? E hoje a gente tava meio que reparando que é uma coisa que eu nunca tinha reparado, porque acho que eu nunca prestei atenção nisso. Porque tinha os móveis, né? Que o papel de parede, na verdade, parece que é só naquele pedaço, que é próximo da janela, que é onde ficava os negócios dos gatos. Parece que no resto do rodapé da sala não tem aquilo. Uhum. Então faz menos sentido ainda ter aquela porcaria. Aí a gente mandou uma mensagem pra ele, meio que falando isso. Tipo, ou você entende que não tem problema, né? Ou a gente tira essa bosta desse negócio. Ou uma terceira opção, que se você tivesse... Isso a gente não mandou pra ele, tá? Mas é o que eu pensei no meu coraçãozinho. Se você fosse uma pessoa menos retardada, você poderia simplesmente... Não seja capacitista. É, verdade, desculpa. Mas se você fosse uma pessoa menos idiota... Ótimo. Você poderia simplesmente ir no seu e-mail... Você poderia tirar um tempinho pra ir procurar essa informação, porque foi você que fez porque isso. Porque você colocou isso na sua casa, sabe? Então, do tipo, você sabe o que é. Assim, você pode não lembrar, obviamente, de cabeça. Ninguém tá pedindo que você lembre. Mas assim, isso essa informação está em algum lugar. E assim, é o que eu falei com o Rodrigo, assim. A gente tá deixando muito claro pra ele nas mensagens que não é a gente pagar o conserto. Esse não é o problema. Eu destruí, beleza, eu vou pagar. O problema é que, assim, não tem como eu pagar, porque eu não sei onde vende, sabe? E eu não vou simplesmente, da minha cabeça, arrancar todo o negócio que tem e laminar com outro papel de parede, uma outra madeira, uma quarta madeira que não tem nada a ver com nada,
Sim. Sabe? Tipo, não vou fazer isso. Ah, e acho que a gente comentou na semana passada que um outro problema que talvez fosse dar trabalho nesse apartamento que a gente está devolvendo é a terceira gaveta que quebrou no armário da cozinha, depois da gente ter arrumado outras duas que estavam quebradas. Exato. Mas aí o Juninho lá do Muca Mudanças, liguem para Muca Mudanças, Muito fazendo maravilhoso, publi. maravilhoso, consertou a gaveta Exato. maravilhosamente. Então torçam pra gente conseguir resolver esse negócio do rodapé, porque eu não quero outra odisseia de vistoria igual foi no apartamento do Cambuci. Quem já ouviu aí o episódio sobre isso, que eu não vou lembrar qual é, desculpa, sabe o quão traumático foi. E a gente tem uma outra carta na manga, que é o zelador daquele prédio. Exato. Que a gente nunca pensou em recorrer a ele pra fazer nada lá. Primeiro porque eu acho errado. A não ser que eu pague por fora, né? Mas aposto que tem gente que pede pra ele arrumar coisa nos apartamentos e não paga. Ah, sim, porque o que mais tem naquele prédio, eu não sei porquê, isso é até bem perigoso, mas o que mais tem naquele prédio é senhoras de mais de 80 anos que moram sozinhas. É um perigo. Pois é. Mas é isso. Então, torçam pra dar tudo certo, mas teoricamente a gente devolve o apartamento na quinta-feira e vai dar tudo certo e a gente segue a vida nova sexta. aqui em paz. Sexta é a vistoria. Verdade. Quinta a gente já tem que deixar a chave lá. Verdade. Sim. Todas as chaves. Sim. Ah, e eu tô lembrando de uma... A gente tava conversando no Uber agora há pouco sobre regras do quinto andar, sobre se você não passa na vistoria, etc. Eu lembrei de uma outra cláusula do contrato do quinto andar, que é o seguinte: o proprietário, ele só pode exigir que a gente continue pagando aluguel se a gente deixar o apartamento em condições que comprometam a habitação de outras pessoas. Verdade. Um rodapé rasgado não rodapé compromete rasgado não compromete. a vida de ninguém. Exato. Eu não vou pagar mais aluguel. Não vou pagar mais aluguel. Ainda mais que pro preço que aumentou o aluguel de lá. Nossa. A gente comentou aqui, né? Que a gente saiu justamente no mês que o aluguel aumentou. Sim. E tá mais caro do que o que a gente paga aqui. Sim. Que é um apartamento... Eu tô começando a arriscar que esse apartamento é basicamente O duas dobro. vezes maior que aquele. Sim. Né? Mas é. Se bobear, é. E a gente passou uma pandemia inteira naquele cubículo. Sim. Não é um cubículo, vai. É Não um é um apartamento cubículo, com mas tamanho é o que a gente bom. já explicou aqui várias vezes. É tipo assim, ele cumpria muito bem as necessidades de um casal moderno de São Paulo que só vai pra casa pra passar o fim de semana e pra dormir. Não é mais a nossa situação. Primeiro que a gente não é mais um casal louca. Tá louca, para com isso. Inclusive, gente, né, no meio de toda essa loucura aí, a gente... No meio de tanta guerra. No meio de tanta guerra, dessa loucura toda, a gente até esqueceu. Mas, eu vou até para um efeito sonoro aqui. Peraí, gente. A gente até esqueceu, mas na última quarta-feira, dia 8 de dezembro, comemoramos... Dia de Oxum. Comemoramos 3 anos de casados. É. E esse momento Olive Oil? O que eu fiz? É, tá Olive passada. Tá passada. Eu sou muito mas sim. doida. Não, e foi muito engraçado, porque por que a gente acordou super cedo aquele dia? Porque você foi pegar a tinta pra trocar. Ah, porque eu tinha que ir lá, eu tinha que ir no apartamento, pegar a tinta, o galãozão de 18 litros, ir na loja, trocar pelas outras 2 tintas, voltar no apartamento, deixar a tinta lá e voltar pra cá, a tempo de entrar no trabalho às 11, porque eu tinha uma reunião às 11 em ponto, que era bem importante, que eu não podia faltar. E além disso, os meninos da pintura estavam esperando eu, né, levar as coisas pra eles poderem trabalhar. Então eu tive que sair muito cedo. E aí foi aquela correria, aquela coisa toda. Eu sei que, sei lá, era tipo 12:30. Eu olhei, eu acho que eu tava vendo uma reunião, tipo, eu tava marcando uma reunião.
E eu vi que era dia 8, eu falei... E eu me senti mega culpado, porque eu falei, nossa, eu saí super cedo, né? O Rodrigo não tinha nem acordado direito. Porque até você me lembrar, eu não, então, eu mas não eu tinha sabia, realizado né? que era data. Porque eu quase não tinha olhado na sua cara até então. Porque do tipo... Eu saí super cedo na correria, você nem tava vendo direito. Aí eu voltei, você tava em reunião, eu entrei em reunião, fiquei um tempão em reunião. E aí na hora que eu saí eu falei, nossa, mano, eu esqueci nosso aniversário de casamento, que coisa feia. Aí cheguei aqui pra ele e falei, desculpa, e tipo, dei a mão pra ele. E eu olhando pra ele, uma cara, desculpa do quê? O que aconteceu? Tá acontecendo? O que você tá fazendo? Nossa, gente, e assim, e se dissesse que, mas aí à noite vocês comemoraram. Não, à noite a gente foi na Leroy Merlin. Porque... Porque o moço vinha instalar o suporte da TV e as coisas dos gatos. E aí eu descobri que eu não tinha bucha. A gente tinha todos os parafusos e não tinha a bucha. Exato. Aí, obviamente, a gente aproveitou. Não. Ele ia subir na... Ele ia subir na janela. Gente, a gente tá com um problema com os gatos, que a janela daqui, ela é bastante limpa e bastante transparente. E eles estão com uma dificuldade de entender quando a janela tá fechada. O Pesto já pulou duas vezes de cabeça na janela. Duas. Ai, ele pulou tadinho. ontem, quando eu tava deitado na cama com ele. Tadinho. Ele foi de nariz na janela, tadinho. E o Carbonara quase foi agora. O Cabrona quase foi agora. Mas aí, claro que a gente aproveitou também, comprou umas outras coisinhas na Leroy. Já Uma tava plantinha. lá. Já tava lá mesmo. Até uma plantinha a gente comprou. E... Não precisava, né? Porque aí chegou aqui o cara... Ele tinha bucha. O cara da seguradora usou os parafusos e as buchas dele. Sim. Ou seja, a gente podia ter tirado a quarta noite pra comemorar. Mas tá tudo bem. E essa semana também eu passei a semana inteira praticamente com uma crise horrorosa na minha hérnia. Que provavelmente deve ter sido muito agravada também pela terça-feira. Porque o que aconteceu? As tintas chegaram lá, esses 2 latões de 18 litros, eles chegaram na segunda-feira, entregaram direto lá no prédio, e aí na terça, a hora que o pintor falou que estava indo para lá, eu fui para lá para esperá-lo e para levar as tintas para o apartamento. Aí cheguei lá, falei com o zelador e tal, ele falou, as tintas estão ali no canto, ó. Aí eu só olhei assim, tipo, putz... Vai ser muito chato eu pedir pra ele me ajudar, né? E eu, muito idiota, em vez de esperar o pintor chegar, o que eu fiz? Carreguei, um de cada vez, obviamente, mas carreguei 2 galões de tinta de 18 litros pra dentro do elevador, tirei do elevador e coloquei pra dentro do apartamento. E isso eu já estava com uma crise horrorosa de hérnia. Obviamente que piorou. Nesse passeio que a gente deu na Leroy Merlin, chegou a dar fisgada na minha perna. Sim. De eu falar pro Telo, então, talvez eu caia aqui. Talvez eu simplesmente colapse e caia no chão. Talvez eu perca os movimentos das minhas pernas e caia aqui, porque está pinçando o meu nervo. E, enfim... Dorflex, bolsa de água quente, pilates, hoje eu tô perfeito. Sim. Parece que eu não tive nada. Você precisa começar a pegar o costume de abaixar com o joelho e não abaixar com as costas. Mas eu abaixo com o joelho, amor. Não, a maioria das vezes que você vai por instinto, e é uma coisa de instinto, todo mundo por instinto abaixa com as costas. Você tem que treinar sua cabeça pra você só abaixar com o joelho. É que meu joelho já não é lá aquela coisa também. Mas o joelho ele é feito pra ser mais resistente. Pensa, o seu joelho aguenta o seu peso o dia inteiro. Não tem aguentado muito bem, inclusive. Mas você concorda comigo que ele tá mais preparado Sim, do que suas sim, costas? super, super. Eu tava pensando em comprar um suporte lombar também. É porque ele vai ser mais usado pra quando você for fazer esforço, né? Ele não funciona. Você diz aquele de manter o dia todo? De consertar a tem coluna? esse, né, que você prende em cima também. É. Tem esse, né, eu pensei, talvez. Eu usei uma época, sabia? Por causa da lordose. Ah, eu não Sim. sabia. Só que assim, o médico mesmo me falou, ortopedista na época, que quando a gente tá, assim, a gente já tá mais velho, esses colares, eles não adiantam muita coisa. Porque do tipo, ele faz muita coisa quando seu corpo tá crescendo e ele ajuda ele a crescer num jeito não, certo. mas esse que eu tô falando é o que, por exemplo, o pessoal que trabalha o dia inteiro carregando carga usa. Sabe? Entendi, mas eu não sei se... bom, enfim.
Não sei se faz muito efeito pra gente que vai sentado o dia todo. A gente precisa de Não, cadeiras mas melhores. eu não digo pra usar quando eu tô sentado o dia todo. Eu digo pra usar realmente quando eu estiver fazendo alguma coisa, sabe? Entendi. Que nem essas coisinhas pequenas que a gente fica fazendo aqui na casa. Esses dias eu troquei um monte de lâmpada, fiquei subindo em escada. Inclusive, acho que isso começou no sábado, quando eu fiquei subindo em escada pra trocar a lâmpada ali e tal. Enfim, essas coisas que, ainda que elas sejam pequenas, né, mas que elas exigem esforço, são justamente elas que fodem minha coluna. Então, se eu sempre tiver um acessório à disposição para usar quando eu estiver fazendo essas coisas, talvez eu tenha menos crises. E seguir com o Pilates até fortalecer tudo, né? Fortalecer gente tá meu vendo core. Sim, e a gente tá vendo de ano que vem entrar na academia, né? Eu vou entrar pra andar na esteira, basicamente, né? Eu vou entrar pra virar muscle daddy. Ai, lá vem. De novo essa história. Mentira, gente, eu não consigo virar muscle daddy. Não tenho paciência pra virar muscle daddy. Conseguir você consegue, mas enfim. Eu não tenho paciência. Eu não. acho desperdício de tempo e energia. Exato, justamente. Não consigo. Enfim, mas a gente contou dessa semana atribulada, não pra dizer do tipo, semana que vem vai ser tudo bem. Na verdade, semana que vem tem um potencial pra ser ainda mais atribulada. Por quê? Vocês aí que trabalham em firma, né, que não trabalham por conta própria, está chegando aquela época bendita, que é aquela época das festas de fim de ano empresariais. Grandes momentos do Brasil, né? E está chegando. A minha semana que vem, a sua também, né? Semana que vem. A minha não é nem festa de fim de ano. A minha é um evento de team building. Que é reunir a equipe para passar um tempo junto, né? Então, eu nunca encontrei com as pessoas do escritório, né? Comecei a trabalhar lá comecei a trabalhar quando a pandemia começou, desde então nunca existiu um encontro presencial e esse vai ser o primeiro. E basicamente metade da equipe nunca se viu, assim. E aí vai ser a gente vai passar... Não é nem 2 dias. A gente vai chegar na terça na hora do almoço e vai embora na quarta no começo da tarde. Vou dormir um dia só lá. Mas vai ser num hotel no interior de São Paulo. Tipo um resort, eu acho, né? Chique. Espero conseguir comer e beber bastante no meio das atividades do trabalho. Mas assim, eu sinceramente tô até empolgado, sabia? Vai ser legal. Vai ser legal ver as pessoas com quem eu trabalho há quase 2 anos e nunca vi a fuça, sabe? Sim. E a gente... A gente dividiu a equipe em pequenos grupinhos para preparar atividades. E meu grupo preparou uma atividade super legal. Então acho que vai ser legal. Vai ser divertido. Espero que tenha um tempo bom pra gente poder ir na piscina, né? Saudades de uma piscininha. Tá bom. E eu espero que eu tenha também uma brechinha pra, sei lá, vai que tem massagista nesse hotel, né? É verdade, você tem que aproveitar. Eu acho que uma massagem pra mim nesse momento cairia muito bem. Imagina ter um quiroprata lá, a disponibilidade, assim, pras pessoas. Seria tudo. Ou mesmo que tenha que pagar, se não for muito caro. Se não for porque muito caro. Né? É um hotel ou é um resort, você sabe? Então, é um hotel, na verdade, só que ele é all inclusive, pelo que eu entendi. Mas se é um hotel, é mais chance de ter massagista. Né? Porque se for resort, uma coisa que é mais focada, tipo, praia, campo, assim, dificilmente. Eu acho exatamente o contrário, sabia? Eu acho que resort tem mais chance de ter. Tipo, mas se for um resort spa. Tipo White Lotus. Então, mas aquilo é um resort spa. É diferente. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Mas enfim. A minha vai ser mais simples mesmo. Vai ser um bar que a empresa alugou, tipo, reservou uma área aberta, que é tipo um... Não sei se chama deck quando não é na praia, mas é tipo um deck, assim, aberto. Sim. São Paulo, né? Usa esses termos em inglês pra tudo. É um negócio de madeira que fica pra fora do prédio. Assim. É um deck. E... Poderia ser um terraço, poderia ser um... né? Enfim. Mas o paulistano vai falar deck. Mas eu achei legal, porque todo mundo da empresa, tipo... Porque eles passaram uma pesquisa perguntando quem tava confortável de ir presencialmente, quem não tava, e pra gente dar opinião e tal. E todo mundo meio que falou, tipo,
Eu me sinto confortável desde que seja um lugar aberto, seja reservado só pra gente e todo mundo esteja vacinado. Se for com essas condições, beleza. E aí a gente vai meio que seguir esses protocolos, assim. Então vai ser tipo só a gente nesse canto, aí vai ser comida liberada, bebida liberada também, e só vai quem vacinou. Mas graças a Deus não tem nenhum anti-vaxxer na empresa, então todo mundo vacinou. Na minha também não. Eu só tô um pouco preocupado porque, assim, obviamente que a empresa não fechou o hotel inteiro só pra gente. O que eu tô mais seguro lá é porque, assim, realmente a gente vai ficar separado. Então, eu vou acabar tendo contato com outros hóspedes do hotel, na piscina, esse tipo de coisa. Então, vou bem levar minhas mascarinhas. Ah, sim. E usar em momentos tipo ir pro restaurante, por exemplo. De translado, né? Dentro do hotel. Só daí no restaurante só tiro na hora de comer, enfim. Sim. Mas aí estão começando essas coisas. Mas, eu falei zoando no começo, mas normalmente eu gosto dessas coisas, assim. Eu não sou fã de necessariamente Natal, a coisa do... Sabe, Jesus, Papai Noel, essas coisas, não sou muito fã. Mas o conceito de Natal eu gosto. Dessa coisa das pessoas se juntarem. É isso que eu ia falar, a questão de reunir as pessoas. Né? Essa parte eu gosto. A comida. Então, e eu gosto do tipo de fazer isso com pessoas no trabalho, porque assim, sei lá, eu acho que é um momento que... É um momento do tipo... Porque muita gente encara esses momentos como se fosse do tipo... lá, tem que ir lá agradar o chefe, blá, blá, blá. Eu não encaro assim, eu encaro do tipo... Eu comi o pão que o diabo amassou com essas pessoas durante o ano. Principalmente as pessoas que não são chefes, justamente. Por que não me divertir um pouco com elas? E melhor, às custas do seu chefe. Exato, porque a gente só se vê na desgraça, a gente só se fala quando o mundo está acabando. Por que não ver essas pessoas no momento em que o mundo não está acabando e você pode se divertir e comer? Não é verdade? Então eu sempre gostei desses encontrinhos de trabalho, assim, sempre achei divertidos. Ai, gente, eu já passei por alguns que foram bem intensos. Conta. Teve um que a chefe ofereceu a casa dela pra fazer a festa. Sim. E, gente, só Como eu me arrependi de não ter ido com você esse dia. Mas não podia. Não podia? Não podia. Era só a gente. Enfim, ela abriu a casa dela, né? Enfim, o problema é que assim, o buffet tava meio fraco, só que a bebida era farta. Ou seja, as pessoas mais beberam do que comeram. Então, enfim, um apartamento super legal e tal, né? Enfim, eu na verdade esperava que o apartamento dela fosse bem mais chance do que aquilo. Era onde? Eu não vou falar, porque vai que, né, enfim. Mas era num bairro chique de São Paulo. Tá. Mas era um apartamento chique, mas sendo ela quem ela é, e filha de quem ela é, eu esperava que fosse uma coisa bem mais chance, sabe? Tá, okay. Mas até aí tudo bem. Então as pessoas estavam bebendo e aí começaram a acontecer umas coisas esquisitas. Teve até uma situação ali que... As pessoas começaram a lidar como se fosse um caso de possessão demoníaca, mas na verdade era só uma pessoa que estava tomando remédio controlado e não deveria ter bebido e bebeu. E começou a ter comportamentos muito estranhos que levaram algumas pessoas a achar que ela estava possuída. Foi nesse nível a festa, gente. Teve essa festa virou um enterro. Teve uma menina, tadinha, eu fiquei com tanta dó, porque tinha várias portas de vidro na sala que davam pra varanda. E aí, né, numa determinada hora da noite, principalmente, né, quando não existe mais luz natural, só existe a luz dentro do ambiente e você já não consegue mais ver o seu reflexo quando você está chegando numa porta de vidro, o que aconteceu? A garota meteu a cara na porta de vidro e era sangue escorrendo pelo nariz dela, assim, aos baldes. E ela nem tava bêbada, tadinha. Ela realmente se atrapalhou e bateu com a cara na porta. E aí teve que levar a menina pro hospital. Gente, foi assim, show de horror. Foi show de horror aquela festa. Não tinha comida, todo mundo bebeu muito. A outra incorporou ali o Pazuzu e foi isso.
Eu tava vendo a hora que iam chamar um exorcista naquela festa, enfim. Sim. Ai, as minhas, eu acho, assim, eu nunca tive muitas festas, assim, de final de ano, assim, de empresa. Mas, eu tive uma que foi muito legal, porque, momentos, né? Eu trabalhava na empresa do meu pai, né? Eu já contei isso aqui várias vezes. E era uma empresa pequena, tipo, tinha, sei lá, acho que contando comigo e com meu pai, eram uns 12 funcionários na empresa toda. Contando com os motoristas de caminhão, tudo. E aí a gente, tipo, meu pai reservou um sítio que era super gostosinho, em Lagoa Santa ali, pra gente poder fazer uma coisinha, né? Tipo, aí tinha piscina, tinha quadra, a gente ficou jogando truco, bebendo. Inclusive, eu pulei na piscina com o meu celular, eu sempre me lembro disso. Que foi a época que eu comecei com essa mania de não usar sunga e usar short, por causa das coxas grossas. E aí eu tava com um shortinho, assim, tipo esse aqui que eu tô agora. Aí eu falei, tá tão quente, né? Vou pular na piscina. Pulei na piscina, esqueci que a minha identidade, a minha carteira e o meu celular estavam no meu bolso. Puta merda. Mas deu tudo certo. Joguei o celular no arroz e depois funcionou. Era aquele celular, era na época que os celulares eram mais resistentes, né? Era aquele Nokia que escorregava pra frente. Sei. Sabe? E era na época que realmente você colocar o celular no arroz dava certo. Hoje já não. Eu acho que dá. É? Eu acho que ainda dá. Mas enfim, aí foi super divertido. E aí no final da festa rolou sorteios. Porque a gente tinha batido meta na loja lá no ano. E aí meu pai ia sortear 3 prêmios. Aí era uma viagem pra uma... Lagoa Santa é muito perto da Serra do Cipó, que é conhecida pela maioria das pessoas aí. E aí ele ia sortear uma fim de semana numa pousada na Serra do Cipó. Eu não lembro o que era o segundo prêmio, mas era uma coisa média, assim, era tipo, sei lá, uma TV 30 polegadas. Na época que TV 30 polegadas já era pequena, sabe? Nossa. É. Mas assim, era um prêmio bacana, eram prêmios legais, assim. E o outro prêmio era um DVD portátil. Aqueles DVDzinhos simples. Sei. Aí eu fui sorteado no DVD. Olha. Eu fiquei super feliz porque eu tava com muito medo. Porque assim, as pessoas tinham falado, não, todo mundo vai participar e tal. E aí meu pai tinha falado, não, só eu não vou participar do sorteio. E eu fiquei meio assim, porque era uma posição muito chata que eu tava, porque eu era o filho do dono, né? Aham. E aí eu tava super tenso, assim, tipo, eu tava naquele momento do tipo, tomara que eu não... Olha que coisa horrível, né? Tomara que eu não ganhe nada. Porque se eu ganhar alguma coisa, vai ficar muito chato. Vamos falar que é marmelada. Exato. E aí eu ganhei o primeiro sorteio, que foi o do DVD. Primeiro, fiquei feliz porque era o mais simples, as outras coisas eram mais caras. Mas todo mundo ficou feliz por mim. Tipo, ninguém falou do tipo... E foi sincero, do tipo, antes de rolar o sorteio, pessoas falaram, porque eu comentei, né, do tipo, não sei e tal, eu tô no sorteio, mas não sei se eu deveria estar. E aí os meninos mesmo falaram, não, por que você não deveria estar? Você tá trabalhando com a gente, ué. É seu pai, mas você é funcionário dele. Então, faz sentido. Aí foi super legal essa festa. Ai, que legal. Aí teve... Deixa eu contar uma outra. Desse mesmo lugar que eu trabalhei, que a chefe fez a festa na casa dela, uns 2 anos antes, esse lugar fazia parte de uma holding, fazia parte de um grupo de agências. E aí, quem financiava a festa de fim de ano era essa holding, e todo mundo de todas as agências ia, né, na mesma festa. Sim. E aí foi num lugar de eventos mesmo. Não foi nada grande, tipo Credit Card Hall, sabe? Foi uma casa de eventos, mas não era tipo uma casa grande. Porque você pega essas empresas... A louca. Hã? A louca. Não, claro que não. Porque você pega essas empresas grandes, né? Tipo banco, seguradora, os caras fazem festa de fim de ano no Credit Card Hall. Sim. Que agora acho que é Citibank Hall, sei lá, enfim. Era um lugar de eventos, ok e tal. E teve um show de um artista. E esse artista era o Latino. Só que, gente, isso era tipo 2016, 2015. O Latino era alguém naquela época, né? Eu acho que ele já não era. Tanto que ele tocou festa do AP 3 vezes, não tinha música pra tocar.
Ok. Eu sim, enfim, obviamente foi o momento de catar minhas coisinhas e ir embora, né? Mas foi engraçado. Teve uma outra que eu fui que foi engraçado, porque assim, ouvintes aí de BH. Como eu já falei várias vezes, eu sou do Barreiro, né? E assim, existe um lugar em Belo Horizonte que é muito difícil de se acessar pelo a partir do Barreiro, que é a região ali do Minas Shopping, que é um shopping de BH que fica ali na Zona Oeste. Zona Leste? Não. Bom, Enfim, Zona Nordeste da cidade, sei lá. E é muito difícil chegar lá porque é o único lugar que não tem ônibus direto do Barreiro, ou pelo menos não tinha na época. E aí, obviamente, era do lado da casa do meu chefe. E aí ele falou, vamos nos encontrar na churrascaria que tem lá, que era uma churrascaria super fodona, blá blá blá, no shopping. E aí fomos pra lá, tipo, primeiro que eu demorei... Qual era a que começa com I? Isso. Tá. E aí a gente foi pra lá. Tipo, eu demorei, sem brincadeira, umas 2h30 pra chegar lá. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar táxi. Eu era um fudido na época, então não ia pagar táxi. E o táxi ia ser caríssimo, Ia né? ser muito caro, muito caro. E aí fui de busão. Demorei muito tempo pra chegar lá. Ironias do destino. Hoje em dia, o McDonald's que eu trabalhei, lembra quando eu trabalhei no McDonald's Sim. por 2 semanas? Foi lá perto também. Ah, olha só. Pois é. Mas aí fui lá e foi, tipo, maravilhoso. Foi, tipo, mágico. E teve um momento que foi, assim, digamos, bem-humorado da noite, assim. Porque foi nesta noite que eu descobri que a promessa que eles tinham me feito anos não, né? Anos. Que eles tinham me feito anos antes, que eles iam me levar para uma viagem internacional numa feira. Nossa, que loucura. Era uma grande mentira. A gente falou sobre isso esses dias, Exato. né? Com a Carol. Eu descobri no dia. Foi ótimo. Com a champanhe na mão. Ah, bacana. Legal. Incrível. Super anticlimática essa festa. Super anticlimática. Mas foi muito divertido, porque inclusive me lembro que estava nesse dia com Carol Quentinha, minha querida amiga, e com o Arthur sentados dos meus lados. E foi muito divertido por causa dos dois. Também tava a Leli, também tava o Lucas, mas eles estavam sentados mais longe, assim. E a gente riu bastante. Eu, Carol e Arthur aquele dia. Saudades deles. Eu amo que você já entregou qual que era a... Foda-se, caguei baldes. Nossa, mas eu caguei baldes. Ai, gente. Vamos encerrar por hoje? Já são 10 da noite. Vamos que eu tô com fome. Inclusive, não sei se você já parou pra realizar isso, mas semana que vem é o último programa do ano. Que a gente não vai fazer. É verdade. Tem que avisar isso pras pessoas. A gente não vai fazer Natal e Réveillon, então, né? mas tem que avisar isso pras pessoas que a gente não avisou. Gente, Então avisa. o dia 24, efetivamente, né, que é a noite, que aqui no Brasil... Fala no microfone, Flor. Eu tô falando no microfone. Nossa, o microfone é assim. Ai. O dia 24, que aqui no Brasil é o dia que a gente comemora mais o Natal, né, que é a noite ali de Natal, e o dia 31, que é o Réveillon, aqui, esse ano vão cair ambos na sexta-feira, né? Curiosidade, pra quem não sabia, os dois sempre caem no mesmo dia. Então, a gente não vai fazer o podcast. Tá bom? Até porque a gente aproveitar e tirar umas fériasinhas, porque esse ano foi punk, esse final de ano... Bom, todo final de ano nosso é punk por algum motivo. A gente tem esse problema. Né? Mas esse foi bastante porque envolveu mudança. Então a gente precisa... Aproveitando que a gente vai tirar férias, recesso, né, de final de ano nos nossos trabalhos, então a gente vai ficar de pé pra cima no nosso sofá novo e é sobre isso. Exato. Por que a gente faz isso, né? É impressionante. De ser sempre no fim do ano. Então, a gente casou no dia 8 de dezembro, a gente se mudou no ano seguinte, no dia 30 de novembro. Aí no ano seguinte, no dia 4 de dezembro, a gente adotou os gatos. E no ano seguinte, no dia 27 de novembro, a gente se mudou. É sempre na mesma semana. Ah, mas é legal, porque a gente já começa o ano seguinte com coisas novas na vida, né? Termina o ano sugado até Sim. a alma. Enfim, mas é isso, gente. Semana que vem é o último episódio do ano.
Exato. Mas aí a gente faz tweet, de vez faz um episódio mais longo também. Ai, a gente sim, tem a gente tanta pensa coisa um pra tema falar legal. de coisas que a gente viu, né? Nossa, a gente assistiu a muita gente coisa. tem que falar de Superstore, a gente tem que falar de Brooklyn Nine-Nine, a gente tem que falar de... Até esqueci das coisas que a gente tinha que falar. O Doctor Who, Doctor Who, precisamos falar a de gente tem que Teve falar de La alguma Casa outra- de Papel. La Casa de Papel. Teve outra coisa também que a gente viu de série que a gente queria falar. Parks, que a gente terminou. Parks and Recreation. Eu queria falar de Beatles Get Back. Nossa, é verdade. Tem bastante Então, coisa. semana que vem a gente pode Semana que vem a fazer. gente mata a agenda cultural. Indicações culturais. Dá licença, Carvoara. Não me morde. Não me morde. Não. Ai, não adianta. É a mesma coisa que falar me morde, me morde. Ele tá na frente do meu mouse e agora eu não consigo parar a gravação. Não pisa no computador. E não.